Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual de Cultura Pop, podcast onde eu irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar do melhor filme de Christopher Nolan, Memento, filme lançado em 2000, um dos primeiros filmes do Christopher Nolan, baseado num conto que o irmão dele escreveu, o Jonathan Nolan, e particularmente eu acho que no início da carreira quase todos os filmes ali do Nolan tinham o seu irmão como escritor do filme, e esse filme, eu acho que esse filme tem uma característica assim brilhante que basicamente, na minha humilde opinião, esse filme só tem final caso você acredite em algum dos personagens. As características do filme são baseadas na falta de memória do personagem principal e muito depende do que os outros personagens contam pra ele. Então a gente tem que imaginar que o que os outros estão dizendo pra ele é verdade. Então se todos os personagens mentiram pra ele, o filme não tem final, ou melhor dizendo, o final é subjetivo. Depende do que você acha que foi contado ali é verdade ou não, qual personagem mentiu ou não para o personagem principal. Falando um pouquinho sobre o filme é um suspense psicológico. Ele conta a história do Leonard Shelby, interpretado pelo Guy Pearce, um homem que sofre uma condição rara. Ele não consegue formar novas memórias de longo prazo após ter sofrido um acidente. Então tudo que acontece com ele esquece alguns minutos depois, e aí ele precisa usar alguns métodos inusitados aí para poder se orientar, né? Ele tira fotos e tatua informações importantes no corpo dele para tentar indicar para ele no futuro o que ele tem que fazer. E o que ele está buscando durante todo o filme é encontrar o assassino da sua esposa. E o que torna assim, Memento um filme muito único é a estrutura narrativa que o Nolan escolheu para o filme. O filme ele é contado de trás para frente. Então o filme tem duas sequências, as cenas coloridas e as cenas em preto e branco. E essas duas sequências formam duas linhas de tempo diferentes. As cenas em preto e branco, as cenas são contadas em ordem cronológica, ou seja, do início até o fim, e as cenas coloridas é o contrário, você está vendo de trás para frente, você está vendo o final depois para ir voltando no tempo, ou seja, ambas as partes do filme se encontram no final, que na prática é o meio da história. Essas duas linhas cronológicas ao contrário tornam o filme assim uma história bem única e bem intrigante, que é bem complicado de tentar entender esse filme. Muitos dos filmes que eu indico aqui no meu podcast, eu digo que são bons filmes para indicar para as pessoas, porque são filmes que é quase impossível uma pessoa não gostar, mas esse filme em específico é o contrário. Esse filme realmente não é para qualquer um. Não estou falando isso de uma maneira arrogante, é porque o filme é muito complicado e exige um nível de atenção muito alto desde o início para você tentar entender o que está acontecendo em tela. Nos dias de hoje que as pessoas estão vendo filme em casa e já pegam o telefone no meio do filme para mexer nas redes sociais, certamente esse filme não vai ficar entre os mais queridos aí da galera. Mas certamente esse é o filme aí que fez com que o Christopher Nolan chamasse a atenção de todo mundo, porque essa ideia do irmão dele, do roteiro, e a ideia que ele teve para a direção do filme realmente torna o filme assim muito único. Como eu disse, para mim é um filme que não tem final de verdade. Eu nunca li sobre o que o Christopher Nolan e o irmão dele falam sobre o filme, é só a minha interpretação do filme, né? Que o filme não tem final de verdade, né? Durante esse período aí que o personagem principal, o Leonard, tá tentando encontrar o assassino da esposa dele, ele entra em contato com vários outros personagens. E como ele sempre esquece tudo que acontece com ele, ele tem que perguntar para essas pessoas o que está acontecendo, essas pessoas que informam para ele o que aconteceu, que falam sobre os acontecimentos da vida dele também. E para mim isso é o que torna assim, essa trama muito específica e muito original, é que basicamente você tem que acreditar em algum dos personagens para a história fazer sentido. Porque se você imaginar que todas as pessoas estão ludibriando o personagem principal do Guy Pearce, basicamente a história não tem final. A história é criada pelo telespectador. Você é quem decide o final daquela história. Você é quem decide se o personagem principal está indo no caminho correto ou não, se ele está sendo só enganado ou não, quem está mentindo para ele ou não. Desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei assim apaixonado por esse conceito de que um filme não tem final real, que o filme tem um final interpretativo, que somos nós que estamos assistindo o filme que vamos definir qual é o final da história, que é a gente que vai dar sentido para a história. Esse é um conceito muito bom e que é muito difícil de tentar colocar em prática. Eu acredito que muitas obras tentam dar esse sentido de que o telespectador que vai definir o final, mas muitas vezes eles não dão tantas opções igual nesse filme.
Um anime que eu gosto muito que chama Cowboy Bebop, ele tem esse final em que você decide o que vai acontecer com o personagem principal. O personagem principal, no final da história, ele dá a entender que ele pode ter sobrevivido ou não. E aí você, como telespectador, pode decidir se o personagem sobreviveu ou não ali. Mas é uma escolha assim até relativamente pequena perto de todo o enredo. O enredo tá ali construído total e só esse final, só essa cena final que você vai ali do jeito que você gosta de imaginar a história que vai definir se o personagem morreu ou não. Mas em Memento é bem diferente. Em Memento é basicamente toda a história é interpretativa. Toda a história depende do que você entendeu e de como você tá absorvendo a história. Na maioria das outras histórias, a sua escolha como observador é apenas pequena, como essa do Cowboy Bebop, como por exemplo no filme Drive do Ryan Gosling também, que o personagem tem ali um ferimento fatal, mas ele sai com o carro no final e você não sabe se ele sobreviveu ou não, mas você é uma escolha pequena frente a toda a história que passou em tela. A história inteira, na verdade, ela não tem, é uma história narrada, ela não tá sendo ali interpretada. Então, eu basicamente não consigo me lembrar de nenhum filme em que basicamente do primeiro minuto até o último minuto é tudo interpretativo como em Memento. Por isso é um filme que me marcou muito e pra mim é o melhor trabalho do Christopher Nolan, esse diretor aí que basicamente é um dos maiores diretores de cinema do mundo hoje, né? Basicamente todo filme que ele faz vira um grande sucesso. Ele é realmente um bom contador de histórias. Durante um período aí, ele também tinha muitos haters, né? Diziam que nos filmes dele ele mastigava muita história e deixava tudo entregue para quem estivesse ali assistindo os segredos do filme. Algum personagem revelava todo o enredo, algum personagem revelava todos os segredos para que todos os telespectadores pudessem entender a história. Eu não vejo isso como um problema real, para mim é um problema da cabeça de crítico, mas certamente isso não é uma coisa que eles podem falar do filme Memento, um filme que o Nolan fez em 2000, que é um filme que deixa a história para que a gente que está assistindo defina o final, mas não apenas só o final, que a gente que está assistindo defina como foi a história, de como tudo aconteceu. É você interpretando a atuação dos atores que vai definir quem está contando a verdade e quem não está. Se você assistiu esse filme Memento e achar que todos os personagens estão mentindo, basicamente o filme não tem final. Eu acho isso realmente incrível, algo que eu nunca tinha visto em nenhum filme. Não sei se o repertório de filmes de vocês é maior, mas realmente Memento é um filme assim, muito marcante nesse sentido. É uma história única que eu nunca vi nada igual assim em nenhum filme, em nenhum anime e em nenhum videogame. Uma história em que o telespectador define do início ao fim qual é a história verdadeira, qual é o que está acontecendo. É você, telespectador, que vai interpretar o filme do início ao fim. Tudo ali só vai fazer sentido se você der sentido para aquilo. Acho um filme muito curioso de se assistir e eu indico esse filme também para aqueles que ficam curiosos nesse sentido, né? Aqueles que têm essa vontade de ver um filme em que tudo é interpretativo. E eu acredito também que o Memento se destaca muito assim entre os filmes do Christopher Nolan, porque quando você compara esse filme com os outros trabalhos dele, né, igual eu falei, eu acho que por ser uma história bem original da cabeça do irmão dele, esse filme ele é bem mais intimista e bem mais focado na narrativa, né, focado nessa coisa não linear dessa narrativa, né, dessas duas linhas cronológicas se encontrando durante o filme, ou melhor, no final do filme. E foge muito do padrão dos outros filmes dele, né? Que são focados aí, tem muito foco nos efeitos visuais grandiosos, né? Os outros filmes dele tem essa coisa megalomaníaca, mas Memento não. Memento é um filme, assim, bem pequeno em termos de efeitos visuais, mas grandioso em narrativa, né? Um filme com uma narrativa única, e por isso eu acho que ele é muito mais denso em substância do que outros filmes do Nolan, né? Que também são muito bons, né? Por exemplo, A Origem, o Inception, que é um excelente filme, maravilhoso, né? Aquele filme lá que consegue entrar nos sonhos das pessoas, que é claramente inspirado em um anime, temos que dizer isso, né? Páprica, Tenet também, né? Que é aquela coisa de inversão do tempo. São dois filmes aí muito grandiosos, né? E o Memento, ele foca nessa experiência psicológica, emocional, esse quebra-cabeça cerebral, com um toque assim, bem mais pessoal, bem mais contido, bem mais íntimo e muito baseado na atuação e na interpretação dos atores. Eu acho que um filme baseado assim na atuação dos atores do Nolan, o que se compara é só o Oppenheimer, que depende muito do quanto você se sente ali satisfeito com a atuação do
dos atores principais, né, do Cillian Murphy e do Robert Downey Jr. Depois de tantos os filmes do Nolan, em que basicamente a direção dele é que move o filme, você tem ali um dos primeiros filmes da carreira dele, Memento, e agora o último filme que ele fez, são os filmes que mais dependem do que você extrai da atuação dos atores. Mas eu também acho que esse filme, o Memento, ele traz aí desde o início essa característica do Nolan, né? De tentar maneiras inovadoras de contar uma história. É definitivamente o meu filme favorito dele. E basicamente ele é tipo o DiCaprio dos cineastas. Todo filme que ele faz é bom. Então você pode ir lá digitar Christopher Nolan ou sua Netflix, no seu streaming favorito e vai achar um filme bom. Qualquer filme que ele dirigiu é excelente, mas certamente para mim o destaque de toda a carreira dele é Memento e dificilmente vai fazer outra história tão inovadora e tão interessante igual esse filme. Eu acredito que em português o nome seja Amnésia. Vale muito a pena assistir quem não tem aversão a histórias complexas e histórias antigas, né? Já que tem 25 anos. Esse filme pode ir que vocês vão ver uma história maravilhosa, uma história muito intrigante, e se vocês gostam de participar do filme, esse certamente é uma boa escolha, porque esse filme só faz sentido dependendo da sua interpretação. Por hoje é só, pessoal, mas antes de encerrar, eu gostaria de dedicar esse episódio a um grande amigo meu que partiu essa semana. Pingo, meu grande amigo, onde quer que você esteja, você está no meu coração. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui. God bless e good night.